Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, eu quero trazer uma mensagem falando sobre as bênçãos maravilhosas que Deus tem para a humanidade. Eu quero falar sobre a graça de Deus, que essas bênçãos são fruto da graça maravilhosa, superabundante de Deus para com toda a humanidade. E eu quero falar um pouco nessa mensagem hoje sobre como essas bênçãos de Deus são derramadas na humanidade. De que maneiras essa graça tão maravilhosa e superabundante de Deus, como ela alcança todas as pessoas. Algumas pessoas ela alcança mais profundamente e se manifesta de maneira salvadora, outras não. Mas, de qualquer maneira, a graça de Deus alcança todas as pessoas. Agora, o quanto que ela vai alcançar alguém depende do quanto essa pessoa se abre para a graça de Deus. Porque Deus, Ele não força ninguém a nada. Deus, Ele está buscando ter um relacionamento conosco. Um relacionamento de amor. E num relacionamento de amor, Deus não pode nos forçar a amá-lo, senão esse relacionamento não seria verdadeiro. Então Ele nos ama, deseja nos abençoar plenamente com as suas bênçãos, com a sua graça, mas depende da nossa recepção a esse presente de Deus. Deus, Ele está nos oferecendo um presente. E será que nós vamos aceitar esse presente ou não? Essa é a grande questão. Embora existam presentes de Deus, como eu vou mostrar aqui, que independente da pessoa aceitar ou não, ela recebe. Mas outros precisam de uma aceitação por parte da pessoa para ser alcançado por essas bênçãos de Deus. Então eu quero falar muito aqui sobre graça. É um termo muito usado na Bíblia pelos autores bíblicos que foram inspirados, escreveram um texto inspirado por Deus, e muitas pessoas não entendem o que é graça. Graça, já adiantando, significa favor imerecido, significa presente, significa dádiva. Dádiva que não é dada por merecimento de ninguém. Nem Deus dá esperando algo em troca. Ele dá porque Ele é gracioso, porque Ele ama. O próprio nome graça se refere, no nosso contexto social, a algo que é dado de presente, sem nenhum tipo de cobrança. E graça significa exatamente isso, um presente onde Deus não cobra nada, Ele dá por amor e não é por merecimento. Ele espera que a gente aceite esse presente. Então a graça de Deus, ela tem se derramado de uma maneira maravilhosa no mundo. Mas infelizmente o mundo hoje em dia não entende o que é graça. A maioria das pessoas não entendem o que é graça de Deus, o que é favor. Até porque geralmente as pessoas, nos seus relacionamentos entre si, elas não usam muito de graça. Geralmente as pessoas, quando dão alguma coisa para alguém, esperam receber algo em troca. Tem muita gente que dá um presente para uma pessoa, mas com intenções por trás. Não é graça realmente. Ela está dando um presente, mas ela espera receber algum tipo de favor, algum tipo de retorno. Muita gente que dá um presente para uma pessoa fica chateada quando essa pessoa não lhe dá um presente depois, em alguma outra ocasião, no seu aniversário, por exemplo, ou em alguma festividade, ou em alguma data comemorativa. Então, se você é gracioso e dá voluntariamente porque ama, você não deve esperar algo em troca. Mas as pessoas geralmente no mundo são assim, dão esperando algo em troca, ou então só dão para aquelas pessoas que elas acham que merecem o presente. Se ela acha que a pessoa não merece o presente,
Então ela não dá. Isso não é graça. Porque, como eu falei, graça não busca no outro o merecimento, nem espera nada em troca. O próprio nome diz, é graça, é favor, é presente, totalmente imerecido, sem buscar retorno. É assim que é a graça de Deus. E quem tem graça de Deus na sua vida age dessa maneira. Mas a maioria das pessoas no mundo não agem assim. Elas sempre estão visando algo em troca, sempre estão visando um retorno, sempre estão buscando merecimento nos outros para quem elas estão dando um presente. E geralmente os relacionamentos no mundo sempre se baseiam em recompensas. Você faz algo e aí eu te dou uma recompensa em troca do que você fez. Eu lhe pago pelo seu serviço. Se você se sair bem, você recebe um retorno. Não há muito espaço para graça nos relacionamentos das pessoas. E geralmente quando a gente quer ser gracioso, quer dar um presente para alguém, tem muitas pessoas que pensam que a gente está sempre com uma intenção por trás, sempre querendo receber algo em troca, ou querendo que a pessoa fique devendo algum favor para você. A pessoa nunca consegue compreender que a graça é algo que você faz não porque você espera algo em troca, porque simplesmente você quer ser bondoso. Mas a graça de Deus é diferente. E quem tem a graça de Deus é diferente. No reino de Deus, as coisas não são baseadas em merecimento. Deus não dá as coisas esperando um retorno do ser humano, até porque o ser humano não tem capacidade de fazer por merecer, nem de dar um retorno apropriado, um retorno à altura do presente de Deus. Por mais que a gente quisesse, nós nunca poderíamos recompensar o que Deus faz por nós. Então Deus faz porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é gracioso, porque Ele deseja abençoar as pessoas. Então, baseado nesse entendimento do que é graça, das bênçãos de Deus, eu quero mostrar aqui como essa graça de Deus, essas bênçãos se manifestam na vida da humanidade. Primeiro eu quero falar de uma maneira como a graça se manifesta, que é chamada de graça comum. É um termo teológico usado para se referir a essa manifestação graciosa de Deus para com toda a humanidade. É a chamada graça comum. É uma graça, um favor de Deus que alcança todas as pessoas do mundo, independente delas serem cristãs ou não, independente de adorarem a Deus ou não, independente de crerem no seu Filho ou não, elas são alcançadas por bênçãos de Deus. Isso mostra o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso. Mateus 5,45, eu quero ler um texto aqui interessante que fala sobre isso. Mateus 5,45 diz assim, na parte B, porque Ele faz, Ele quem? Deus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então olha só, Deus ele faz o seu sol, ou seja, o sol é dele, foi ele quem criou, e ele deu o sol para nos beneficiar. E Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Deus não tem distinção nenhuma. Todos os dias o sol nasce para todos. Todos os dias as pessoas recebem o presente de Deus, que é mais um dia para viver. Quando o sol nasce, é Deus anunciando através do nascimento do sol que Ele está presenteando a humanidade com mais um dia de vida, com mais uma oportunidade de viver um dia para a glória de Deus, para o engrandecimento do Senhor, para poder adorar a Deus. Mais uma oportunidade que Deus está dando. Não importa, como diz aqui, se a pessoa é mal ou bom. Não importa.
Deus ele abençoa da mesma maneira, fazendo o seu sol nascer sobre todos. E diz mais, Deus faz vir chuvas sobre justos e injustos. Interessante que quem faz vir as chuvas é Deus. Muita gente acredita que José é quem manda a chuva. Tem até o dia de São José, 19 de março, onde muita gente faz orações a José, crendo que ele é quem vai mandar as chuvas. A fonte de toda a graça para a humanidade é Deus. Não é homem nenhum a fonte da graça, das bênçãos, por mais santo que alguém tenha sido. A fonte de toda a graça é Deus. Então Deus é quem manda as chuvas, não é José. E as pessoas infelizmente não buscam a Deus. E quando Deus manda a chuva, as pessoas agradecem a José e esquecem de agradecer a Deus. São ingratas para com Deus. Muitas pessoas são como aqueles 9 leprosos, que teve um episódio em que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer a Jesus pela cura. Os outros 9 nem se lembraram de agradecer. Foram abençoados por Jesus sem merecer, mas não agradeceram pelo milagre. Tem muita gente que é assim, além de não agradecer a Deus, ainda agradece a pessoa errada. Isso é idolatria, isso é blasfêmia, isso é uma abominação diante de Deus e entristece o coração de Deus. Então, mas Deus faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus, se fosse como nós, Deus mandaria a chuva só para os cristãos. Faria chover só onde habitasse cristãos. Para abençoar só a lavoura dos cristãos. Para abençoar só um açude onde morasse cristãos. Mas não, Deus faz vir chuva sobre toda a terra. Em todos os lugares, Deus faz chover. O que esse texto e muitos outros da Bíblia mostram? Mostram que Deus é bom para com todas as pessoas. Todas as pessoas da humanidade são alvo das bênçãos de Deus em certo grau, em certo sentido. Todas as pessoas da humanidade são abençoadas por Deus. O problema é que as pessoas são ingratas. Não sabem reconhecer o quanto Deus é bom para com elas. Se a gente for olhar a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, o próprio fato de nós estarmos respirando é porque Deus é bom, é porque Deus é gracioso. Louvado seja Ele por isso. Mas infelizmente as pessoas não dão a glória a Deus, não dão graças e louvores a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelas suas bênçãos. Toda a provisão que as pessoas recebem todo dia, de alimento, de roupa, casa para morar, emprego, tudo é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Deus faz isso, não é porque as pessoas merecem, é porque Ele é bom. Não é porque Ele espera algo em troca, porque Ele sabe que muita gente não vai fazer nada em troca. Não vai ter nenhum agradecimento. Ele, pela sua onisciência, Ele sabe disso. Que muita gente que Ele abençoa nunca vai agradecê-lo, mas Ele abençoa porque faz parte do seu caráter. Deus é um Deus de graça, um Deus de amor e de bondade e de misericórdia. Por isso Ele é gracioso para com as pessoas. A saúde que as pessoas têm é Deus que dá. A inteligência que as pessoas têm é Deus que dá. O ar que nós respiramos é Deus que dá. A água que nós bebemos é Deus que dá. Os relacionamentos que nós temos, nossa família, parentes, amigos, é pela bondade e misericórdia de Deus que nos concede o privilégio de nos relacionarmos com outras pessoas que podem nos fazer bem e nos fazer crescer e nos ajudar. Que pena que muitas pessoas na humanidade não reconhecem a bondade de Deus. Não se voltam para Deus, porque o fato de reconhecer essas coisas era para ser um motivo das pessoas adorarem a Deus e reconhecerem o seu Filho como Salvador e se prostrarem aos seus pés e seguirem a Ele.
Mas muita gente é ingrata. Acha que tudo que consegue na vida é pelo seu esforço, é pela sua capacidade, é pela força do seu braço, é pela sua inteligência. Não percebe que a fonte primária de tudo é Deus. Porque se Deus não desse a força, se Deus não desse a inteligência, a saúde, a pessoa não levantava nem da cama de manhã para poder trabalhar. Se Deus não fosse gracioso, ela parava de respirar agora mesmo e morria, e estaria debaixo de condenação. Mas cada dia é um dia que Deus está dando para a pessoa a oportunidade dela viver, e a pessoa não reconhece isso. Cada dia é um presente de Deus para ela, é uma maneira de Deus dizer: olha, eu estou te abençoando mais uma vez, eu estou te dando mais uma oportunidade de você viver. Faça diferente, me busque, seja meu servo, creia no meu filho, obedeça meus ensinamentos, viva a sua vida de uma maneira melhor agora. Mas infelizmente a pessoa recebe aquele presente, comete os mesmos erros de sempre e nem se lembra de que Deus é quem está abençoando a sua vida de uma maneira tão abundante e maravilhosa. Mas essa é a primeira manifestação que eu queria falar da graça de Deus. É a graça de Deus que alcança toda a humanidade, todas as pessoas. Agora eu quero falar de outra manifestação da graça de Deus, também muito maravilhosa e muito importante, mais importante de ser reconhecida do que a primeira que eu falei, embora a primeira tenha que ser reconhecida também. Mas essa manifestação da graça de Deus, que eu vou falar agora, se nós a reconhecermos e valorizarmos isso que Deus fez, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, para nós sermos salvos ou não, para nós estarmos em condenação ou não, que é a manifestação da graça de Deus, das bênçãos de Deus, por meio da salvação. A salvação que foi ofertada por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O livro de Tito 2,11 diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou, olha só, a graça de Deus se manifestou. De que maneira? Salvadora. Ou seja, a graça de Deus ela se manifestou no mundo, se revelou, veio ao nosso encontro. De que maneira? Salvadora. Agora o presente de Deus, a bênção de Deus se manifestou no mundo trazendo salvação, trazendo reconciliação com Deus. Se manifestou salvadora a todos os homens, não foi a alguns homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E diz que Deus quer que todos se salvem. Algumas pessoas creem que a graça de Deus se manifesta de maneira salvadora só para os que foram eleitos, para os que serão salvos. Mas aqueles que estão debaixo de condenação e que vão ser condenados, tem gente que acha que a graça de Deus nunca se manifestou, nem vai se manifestar de maneira salvadora na vida dessas pessoas. Algumas pessoas acham que Deus não quer que essas pessoas sejam salvas e que a graça de Deus se manifesta salvadora só para aqueles que Ele elegeu para a salvação. Mas a verdade é que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, independente deles serem eleitos ou não, deles estarem no meio entre os que serão salvos ou não. Todos os homens são alvo da graça salvadora de Deus. Não significa que todos serão salvos. Significa que a graça de Deus se manifestou a todos. Agora cabe a cada pessoa receber essa graça ou não. Porque diferentemente da primeira manifestação que eu falei, a primeira Deus manifesta a todos e alcança a todos. Essa segunda Deus manifesta a todos. Mas para que ela se torne eficaz na vida da pessoa, a pessoa precisa reconhecer a Cristo como seu Salvador,
para que essa graça alcance a sua vida e ela seja transformada numa nova criatura e tenha um encontro real com Deus que vai transformar a sua vida. Que é o que fala no restante do texto, diz assim, fala do resultado dessa graça salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse aqui é um resultado de quem recebe essa graça. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então esse povo que vai ser purificado para ser exclusivamente de Deus é um povo que recebe essa graça salvadora, que crê nessa graça salvadora, crê no Filho de Deus e é salvo. Lá em Efésios 2:8 também diz uma coisa muito interessante sobre essa graça salvadora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio que nos leva a ser salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, essa salvação pela graça é dom de Deus, é presente de Deus, é por isso que é graça. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, deixa eu explicar um pouco sobre essa graça salvadora. Como eu falei, ela se manifesta a todos os homens. Deus tem anunciado o Evangelho para as pessoas no mundo e o desejo de Deus é que o Evangelho alcance todas as criaturas, que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, para que essa graça de Deus seja anunciada a todas as pessoas, para que todos ouçam falar da salvação de Deus. Então, essa graça salvadora significa o quê? Que Deus está oferecendo para a humanidade a salvação, a reconciliação com Ele, a purificação dos pecados, o perdão. Deus está oferecendo de graça. Ou seja, ninguém precisa pagar nada. Ninguém precisa fazer nenhum tipo de sacrifício mais. Ninguém precisa fazer penitência. Ninguém precisa andar de joelho daqui até não sei onde para poder pagar pela salvação e receber perdão. Ninguém precisa se chicotear. Ninguém precisa se autopunir. Ninguém precisa dar esmolas com o objetivo de ganhar salvação. Ela é de graça. Ela é presente de Deus. Como é que isso veio a se tornar assim? Como é que isso veio a ser dessa maneira? Nós temos que compreender o que Deus fez. Toda a humanidade está naturalmente debaixo de condenação por causa do pecado que habita em nós. E a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. E diz que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3. Então toda a humanidade está debaixo de condenação. Esse é o estado natural das pessoas quando elas nascem. Elas não nascem com Deus no coração, nem com Jesus no coração. Elas nascem separadas da presença de Deus. Nascem debaixo de condenação. Mas o que foi que Deus fez para providenciar a salvação? Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, sofreu ali a condenação que nós merecíamos sofrer por causa do pecado. Jesus ali sofreu toda a ira de Deus sobre ele, foi condenado no nosso lugar. Ele, sendo inocente, sofreu por nós que somos culpados diante de Deus.
Então o que que acontece? Jesus satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus agora foi satisfeita. O preço que ela requeria para poder Deus perdoar os pecados já foi pago com o sangue de Cristo que foi derramado. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, mas então por causa do sacrifício de Cristo, agora há perdão de pecados. Então, como o preço por causa dos pecados foi pago, agora a salvação é dada a nós de graça. Porque Jesus já pagou o preço por nós, ele já foi condenado no nosso lugar, então nós não temos que pagar mais nada. É por isso que a salvação é de graça. A salvação não é por meio de boas obras, a salvação vem pela graça de Deus, é presente de Deus. Como Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, o que acontece? Deus agora está oferecendo o presente da salvação para toda a humanidade. De graça. Deus apenas está dizendo assim: venha para mim, creia no meu Filho, se volte para mim, eu quero salvar a sua vida, eu quero ter comunhão contigo. Basta que você deixe eu entrar, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir, eu entrarei. Eu quero ter comunhão contigo. Basta você receber o presente que eu estou te dando e você será salvo. Totalmente de graça. Então Deus está oferecendo agora a toda a humanidade de graça a salvação. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. É por isso que a Bíblia diz que é pela graça vocês são salvos. E como é que você recebe esse presente? Como diz aqui, mediante a fé. Ou seja, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Creia que Ele é o Salvador da humanidade, o Senhor que morreu pelos teus pecados. E se entregue a Ele. Deixe Ele ser o Senhor da tua vida. Coloque a sua fé nele. Ou seja, passe a olhar para Ele. Passe a segui-lo. Se volte para Ele e você será salvo. Você se encontrará com Deus. E é como diz aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, essa salvação não vem de nós. É por isso que é graça de Deus. Porque se fosse depender de nós, nós nunca nos voltaríamos para Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos cegos. A gente não buscava Deus, a gente não estava nem aí para Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus primeiro. Não fomos nós que buscamos primeiro a Deus. Não fomos nós que decidimos, agora eu quero Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Não, a gente nunca faria isso. Foi Deus que primeiro veio a nós, por meio do seu Filho. É Deus quem agora vai até as pessoas por meio do seu Espírito e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas percebam a situação miserável em que elas estão e aí sim elas possam se voltar para Deus. Deus age primeiro no coração das pessoas e agora, se elas ouvirem essa mensagem e crerem nessa mensagem, e colocarem a sua fé em Cristo, elas serão salvas. E nisso não há merecimento nenhum da parte das pessoas em receber esse presente. Tem pessoas que acham que se as pessoas tivessem a liberdade de receber o presente da salvação, isso seria um mérito em elas se arrepender. Mas se arrepender e colocar a fé em Cristo não é mérito nenhum. O mérito é todo dele, porque todo o sacrifício feito no Calvário foi ele. Foi ele que fez, foi Cristo. Não há mérito nenhum em nós. A única coisa que a gente faz para receber essa salvação é crer nele. É só aceitar o presente. É só deixar Jesus entrar. Quando a gente ouvir a mensagem, atentar para ela, ouvi-la e quando compreender, aceitar Jesus, reconhecer que nós somos pecadores e colocarmos a nossa fé nele. Não há mérito nisso nenhum, todo o mérito continua sendo dele e a salvação é pela graça.
Mas Deus só dá essa salvação para aquele que a recebe, para aquele que quer receber esse presente. E Deus continua dizendo aqui no versículo 9, que não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se essa salvação tão maravilhosa viesse por causa das nossas obras, a gente ia se gloriar diante de Deus. A gente ia chegar para Deus e ia dizer, olha Deus, eu mereço a salvação, porque eu fui uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não me prostituía, eu não mentia, eu tinha uma vida correta, então eu mereço a salvação, é por isso que eu estou entrando no céu. A glória seria do homem, não seria de Deus. O mérito seria do homem e não de Deus. Mas não é assim. A salvação não vem por obras, por coisas que a gente faz. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que a maioria esmagadora das pessoas na humanidade não entendem. Se você perguntar para todas as pessoas que você conhece, como é que a pessoa chega a ter salvação, a voltar a ter comunhão com Deus e morar no céu, a maioria esmagadora das pessoas pensa que é por causa do que ela faz de bom. Deus vai julgar para ver se ela fez coisas boas, se ela fez mais coisas boas do que coisas ruins. E Deus vai colocar numa balança, na visão delas. Deus vai colocar numa balança e vai medir. Se a pessoa tiver feito mais coisas boas, Deus vai dizer, você pode vir para o céu. Se ela tiver feito mais coisas ruins, não, você vai para o inferno. Isso é um engano. Isso é uma enganação do diabo. Não é por mérito que a gente é salvo, não é por coisas boas que a gente faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizesse 99,99% das coisas na sua vida toda corretas, mas por causa desse 0,01% errado que você fez, você mereceria ser condenado ao inferno. Você não seria salvo por causa disso, se Deus fosse te julgar por causa das obras. Porque para ser salvo pelas obras, você teria que ser perfeito, não ter cometido nunca pecado nenhum. Porque por causa de um pecado só que alguém comete, ele se torna culpado de todos, diz a palavra de Deus. E por causa de um pecado, a pessoa se tornaria merecedor do inferno. Então todos nós, naturalmente, nós merecemos o inferno. Nós nascemos debaixo de condenação. A gente não merece salvação. Nós não merecemos. Tire essa ideia da sua cabeça de achar que você merece alguma coisa de Deus. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Ninguém merece nada de Deus. Nós merecemos ser condenados. Nós merecemos passar toda a eternidade sofrendo no inferno. Por causa dos nossos pecados, o que a gente merece é isso. Só que Deus não vai nos julgar de acordo com as nossas obras. Essa é que é a grande maravilha da salvação pela graça. Deus não vai nos julgar pelo que a gente faz. Deus vai nos julgar se a gente creu no seu Filho ou não. É isso que Deus vai julgar. Se você recebeu a Jesus como seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé nele, é isso que Deus vai julgar. É isso que leva uma pessoa a se tornar salvo. A pessoa vai continuar sendo um pecador, vai cometer erros na vida, mas se ele continuar sempre nessa atitude de arrependimento, se voltando para Deus, ele sempre será perdoado por causa do sacrifício de Cristo, e ele será salvo, será levado para o céu. Deus o purificará de todo pecado. Ele será feito mais alvo que a neve. Será justificado diante de Deus e será salvo sem nenhum merecimento, porque todo o mérito foi de Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre por tão grande salvação que Deus trouxe para nós. É por isso que a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que nós escaparemos se nós negligenciarmos uma salvação tão maravilhosa da parte de Deus? Agora é claro, como diz no versículo 10 aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É óbvio que um cristão,
não vive no pecado. Porque talvez você ficou pensando assim, quer dizer que eu posso viver no pecado, fazer tudo de errado, se eu acreditar em Jesus eu vou ser salvo. Não é bem assim que acontece. Porque o que acontece é como diz aqui, nós somos criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Quando Deus nos salva e o Espírito Santo de Deus vem e nos regenera, nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, Ele transforma o nosso coração. Ele nos dá um novo coração que nos leva a viver em boas obras. A gente não vai mais ter prazer no pecado. O nosso desejo não vai ser mais querer viver no pecado. O nosso desejo vai querer viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para que o seu nome seja engrandecido na nossa vida. Aquele que é verdadeiramente salvo pela graça, por meio da fé, naturalmente ele vai viver uma vida de prática de boas obras. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração, ele recebe um novo coração, ele é regenerado para ser uma pessoa diferente, com uma nova mentalidade, com uma nova visão, novos pensamentos, novas atitudes. Ele vai se tornando a cada dia mais parecido com Cristo. Ele começa num processo de santificação. Então ele não vai mais viver no pecado. Ele vai viver uma vida de constante arrependimento e consagração a Deus, vivendo em boas obras. Só que ele não vai fazer boas obras para ser salvo. Ele vai fazer boas obras como consequência do fato dele já ser salvo. Então é assim que é a graça salvadora. Então eu quero falar agora por último sobre a graça de Deus, de como ela se manifesta na santificação, que é justamente essa vida de boas obras que o cristão leva depois que ele é alcançado pela graça e é salvo. Muitas pessoas pensam que a vida do cristão, que é um processo de santificação desde o dia que ele se converte, ele começa nesse processo de santificação. Tem muita gente que acha que esse processo é o homem quem faz, pelo seu esforço próprio, pela sua disposição de querer fazer o bem, de se empenhar em ser correto. As pessoas acham que é por meio do seu esforço, da sua força de vontade, que ela vai sendo transformada. E na verdade, a santificação também é pela graça de Deus. A Bíblia diz que Deus opera em vós tanto o querer como o realizar. Deus nos leva a querer as coisas que são dele. E Deus nos leva a realizar essas coisas. Não somos nós que conseguimos ser bons, santos, irrepreensíveis por causa da nossa capacidade própria. É o Espírito de Deus habitando dentro de nós que vai nos transformando dia após dia, vai nos santificando, nos transformando conforme a imagem de Cristo, para que a gente seja a cada dia mais parecido com Deus. É pelo seu poder, é pelo poder do Espírito, é pela sua ação no coração da pessoa, que ela é transformada, que ela é santificada, que ela é feita a cada dia uma pessoa diferente, mais parecida com Deus. Não é pelo seu esforço próprio. Meu irmão, se a gente fosse depender do nosso esforço próprio para ser santo, a gente ia ser muito frustrado, porque a gente nunca ia conseguir. Porque o que a gente ia conseguir era se tornar a cada dia mais carnal, mais mundano e mais escravo do pecado. Porque pela nossa capacidade a gente não consegue nada. Por mais força de vontade que você tenha, por mais desejo que você tenha de mudar, se não for Deus agindo na sua vida, você não consegue. E aí vem a grande questão. Como é que eu consigo, irmão? Então, como é que eu posso alcançar essa transformação, essa santificação? Lá em 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória.
nós contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Eu vou ler aqui o texto para vocês, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja só como é que acontece. A gente fica contemplando a glória do Senhor. Ou seja, a gente vive uma vida de comunhão com Deus, contemplando a sua glória. Em consequência disso, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor. Somos transformados em quê? Na sua própria imagem. Então, como é que se dá o processo de santificação? Não somos nós que nos transformamos. É Deus que nos transforma. Agora, quando é que Ele faz isso? Precisa ter uma atitude nossa. Nós precisamos contemplar a glória do Senhor. Como é que eu contemplo a glória do Senhor? Vivendo uma vida de oração, meditando na palavra de Deus, procurando compreender essa palavra e procurando praticá-la, servindo ao Senhor, adorando a Deus, andando na sua presença em comunhão profunda, andando no Espírito em comunhão. É dessa maneira que eu contemplo a glória do Senhor. É andando com Ele todos os dias da minha vida, em profunda comunhão. Quando eu ando com Ele, eu estou contemplando a sua glória. E aí o que acontece? Ele mesmo, com o seu poder, pelo seu Espírito, como diz aqui, vai nos transformando na sua própria imagem. A cada dia nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então é pela graça de Deus. O mérito não é nosso. O mérito é todo de Deus. O mérito é todo do Senhor. Não é pelo nosso esforço. A nossa única atitude que a gente tem que ter é de buscá-lo. É de estar na sua presença. É de estar no local certo, que é a presença de Deus, para poder ser alcançado pelo rio de Deus. Para que o rio de Deus possa fluir na nossa vida. Para que a chuva da graça de Deus, superabundante, venha sobre nós. E aí nós vamos sendo transformados. A nossa única atitude é de deixar Deus nos transformar. É deixar Deus realizar a sua obra em nós. Essa é a nossa única atitude. E a única coisa que a gente tem que fazer é isso. A gente não deve tentar se transformar. A gente deve buscar a Deus. E Deus vai nos dar um coração novo. E aí, naturalmente, meu irmão, você vai andar em santidade. Você vai ter prazer em obedecer. Você vai ter força para vencer a carne, para andar no Espírito, para não cair em tentações. Você a cada dia mais vai amar o que Deus ama. Você vai se tornar mais parecido com Ele. E você vai viver uma vida de santidade. Vai ser algo que vai fluir naturalmente na sua vida isso. Porque é o Espírito de Deus que vai fazer. Então a santificação é pela graça de Deus. Lá em Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, como é que eu faço para viver uma vida onde eu não vou satisfazer o desejo da carne, da natureza humana caída que há em nós ainda, querendo se sobressair? Como é que eu faço para viver uma vida assim, de santidade? Paulo dá aqui o segredo. Ele diz, andai no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, em comunhão com o Espírito, sendo cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, a carne não vai se sobressair na tua vida. E aí você não vai viver uma vida de pecado. Você não vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de vencer o pecado. Você vai ter muito mais facilidade de não cair nas tentações. Você vai ter muito mais facilidade de agradar a Deus, de viver uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Então veja que a graça de Deus se manifesta de uma maneira maravilhosa também na santificação. Então, querido, nós temos muitos motivos
de dar glória, honra a Deus, de louvar e engrandecer o seu nome para sempre, porque todo o mérito de tudo na nossa vida vem de Deus. Tudo é pela sua graça, é pelo seu favor, é presente de Deus. É como diz lá em Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que é Deus. Então tudo que é bom na nossa vida, tudo que a gente faz de bom na nossa vida, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então o que é que eu diria para você, finalizando essa mensagem? Deixe essa graça de Deus te alcançar. Abra teu coração, Jesus está batendo na porta da tua vida, do teu coração, deixe Ele entrar. Deixe a graça dele inundar o teu ser. A única coisa que você precisa fazer é clamar por Ele, é aceitar o presente que Ele está oferecendo da salvação, é deixar a graça dele inundar a tua vida, e aí as bênçãos maravilhosas que Deus tem para você vão te alcançar, vão te alcançar. E, consequentemente, durante a sua vida cristã, Ele vai continuar sendo gracioso e te ajudando todos os dias da sua vida. Tão somente deixe Ele te alcançar, deixe Ele te envolver, busque a presença dEle, se coloque diante dEle, se prostre diante de Deus, abra seu coração, deixe Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. E Ele vai realizar tudo aquilo que Ele quer. Então somente dê espaço para Ele entrar, dê espaço para Ele agir, deixe Ele transformar a sua vida, deixe Ele fazer tudo o que Ele quer, deixe Ele tirar tudo que não presta, deixe Ele fazer de você uma nova criatura. Se você deixar, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele deseja fazer na sua vida e você vai ser uma pessoa grandemente abençoada por Deus, não pelo seu próprio mérito, mas pelo agir de Deus na sua vida. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.